Mas qual é o conceito que nós poderíamos dar do que é um milagre? Também um pouco relativo? Ou é um conceito absoluto? Bom, eu chamo de milagre toda ação sobrenatural de Deus, né? Pode já tirar o fundo, era só para nos lançar a conversa. Toda ação de Deus é um milagre, né? Embora existam aqueles mais espetaculares, mas a salvação é um milagre, né? A transformação de vida é um milagre, andar com Cristo é um milagre. Existe também aquelas que são espetaculares, né? Como, por exemplo, Jesus abrir os olhos do cego, levantar o paralítico, né? Ressuscitar os mortos. É a mesma ação de Deus, só que noutra dimensão, né? Ele desafia as leis naturais e faz o sobrenatural entrar no natural. Então, como por exemplo, né? Jesus desafia a lei da gravidade e ele começa a andar por cima das águas. Isso é um milagre, né? Então, o milagre é a ação sobrenatural de Deus. Uau! A salvação é dos maiores, se não o maior milagre, né? Com certeza, né? O que adianta você... Jesus colocou da seguinte forma, ele disse assim, mas vale entrar... Deixa eu aproximar um pouquinho mais o teu microfone para este lado, assim ficas mais à vontade. Obrigado. Jesus disse assim, mais vale você entrar no reino dos céus sem um membro do que com todo o teu corpo saudável para o inferno. O que significa que, às vezes, uma deficiência pode ser uma bênção para alguém. Amém. E também isso já nos leva para outro lado, que existem coisas que Deus não faz por amor a nós. Então, há milagres que Deus não realiza porque Ele nos ama, não quer nos perder. Queres dizer que é possível que Deus não levante um paralítico da cadeira de rodas? Porque Ele ama. Me ajuda a entender isso melhor. Provavelmente, esse paralítico... Só chegou a Deus por ser deficiente. Exato. É por aí? A deficiência Ou... levou-lhe até Deus, mas também manteve-lhe em Deus. Então, como Deus é soberano, Ele conhece o fim antes mesmo do princípio. Deus sabe tudo, Deus sabe se nós vamos fraquejar, vamos cair, vamos recuar. Então, o Senhor às vezes permite que nós permanecemos em alguma situação que nos ajuda a ficar conectado com Ele, mas para sempre. Então, por isso eu acho que o melhor mesmo é a preparação. Nós precisamos nos preparar para o milagre. Porque tem gente a pedir assim, Deus me dá a riqueza, mas a riqueza pode ser a perdição dele. Pode não estar preparado. Implora tanto a Deus um carro e o carro pode ser a morte dele. Então, nós não podemos julgar Deus pelo nosso prisma, ou seja, pela nossa limitação de visão. Porque nós não sabemos tudo. Mas uma coisa nós podemos fazer. Nós sabemos que Deus nos ama e tudo tem um propósito, até aquilo que eu não entendo. Então, o que Deus faz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E está atuando mais ainda do que aquilo que eu esperava. E muitas das vezes a sua ação de Deus é mais sobre aquilo que eu não vejo do que propriamente com aquilo que eu consigo ver. Ou sobre aquilo que eu consigo ver. Para Deus, o maior milagre é a reprodução dele em nós. Então, quando nós começamos a incorporar a natureza de Deus, esse é o alvo de Deus. É o maior milagre, é se reproduzir em nós. Então, eu vejo, por exemplo, lá em Hebreus, a Bíblia diz assim que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Sim, por aquilo que sofreu. Por aquilo que ele sofreu. O sofrimento tem algo muito precioso no sofrimento, porque não podemos conhecer Deus na profundidade se nós não passarmos algumas dificuldades. Você gosta de dizer que o sofrimento é a escola de Deus. Verdade. O deserto. Está isso num dos teus livros. Sim, eu costumo dizer assim que o sofrimento é o professor de Deus. O que significa que se Deus quer te usar, Deus quer te ungir, Deus te chama, então Ele vai te apresentar um professor, Ele vai te colocar na escola do sofrimento. Então você vai ser instruído, capacitado, preparado pelo sofrimento. E o melhor do sofrimento não é o sofrimento, é o que ele gera. E o que é que gera? Ele gera dependência de Deus. E essa dependência de Deus, ela implanta em nós a natureza de Deus.
Porque a nossa fidelidade, a nossa Mas genuinidade... nós não temos como aprender sem precisar necessariamente passar por sofrimento. O que nós aprendemos com sofrimento não teríamos como aprender de outro jeito. Porque agora devem estar pessoas a nos ver Sim. e a dizer assim: eu Não, tenho mesmo que passar a nós- fome, eu nós- tenho mesmo que passar a dificuldades, eu tenho mesmo que não conseguir pagar a faculdade e ter que sofrer, tenho mesmo que passar por esse tempo todo sem emprego, sem ninguém me ajudar. Eu preciso mesmo disso. Uma coisa é informação. No grego existem várias palavras para conhecimento. Nós temos, por exemplo, a palavra Sofia, que significa conhecimento sobrenatural, por revelação. Nós temos uma outra palavra que não me vem agora, mas ela significa conhecimento experimental. E nós temos conhecimento adquirido por informação. Então, todos nós podemos aprender definições por informação, mas isso não significa que nós conhecemos aquilo, porque conhecer tem a ver com experimentar. Então, Sim, e isso me leva a Jó, né, que já orava, já buscava Deus, mas depois ele diz, no sofrimento, ele diz: agora eu te conheço. eu amo demais a vida de Jó, porque todo homem de Deus passa em processos, e os processos são aprendizados com Deus no teste do tempo. E todo homem de Deus vai passar por... Você vai estar naquela fase que você depende de Deus porque não sabe nada, né? Porque você não sabe nada, você acha que todo mundo sabe mais do que você. Depois tem aquela fase que você adquiriu muito conhecimento e você já se equipara com os outros. Aí você começa a perder um pouquinho da graça. Depois chega aquela fase que Deus te mostra que você não sabe nada. E essa fase é a melhor fase. Porque apesar de você saber muito, você descobre mais em Deus. Porque você percebe que o que tu sabes não se equipara a nada que Deus sabe. Então, Deus tem muito mais para se dar a conhecer. As pessoas adquirem informação, elas ouvem acerca de Deus. Mas Jó, ele precisava de um conhecimento experimental. Eu fico muito admirado. Jó era o servo eleito de Deus. O servo que fazia Deus se encher de orgulho. Deus se gabou de Jó na presença de Satanás. Tu viste o meu servo Jó? Em toda a terra não tem ninguém como ele. E não sei se Deus se gabou mais de quem, para além de Jesus, esse é meu filho amado, né? É verdade. Viste o meu servo Jó? Ele é justo, temente a Deus, Se e desvia do aparta-se mal. do mal. Quem não quer estar nesta dimensão de Jó? Só que eu costumo dizer assim, o diabo vem e Deus entra no jogo de Jó. Entra no jogo de Satanás, Deus. Porque ele faz... Nunca aconteceu contigo na infância de alguém vem, fala alguma coisa, você diz: queres ver? Queres ver? Duvida de ti. Eu duvido. E Deus deixou Satanás fazer isso com ele. E Deus reage como se estivesse a entrar no jogo de Satanás. Tá bom, vai lá, prova ele. Faça o que tu queres. Como se Deus estivesse a cair na armadilha de Satanás. Mas, na verdade, eu creio que Deus é que provocou esse jogo. Não foi Satanás. Deus... vou colocar dessa forma. Deus excitou Satanás a entrar nesse jogo. Visto o meu servo Jó, e ele depois desafia a Deus. Se ele te ama de verdade, ele vai te amar mesmo depois de você lhe tirar tudo. Tira tudo. Deus precisava de uma coisa Isso quer dizer que ele não pôde fazer. O que isso quer dizer? Há coisas que Deus não pôde fazer, e ele precisava de fazer algo que ele não podia fazer. Clarifica um pouco mais. Ok. Então, imagina, Deus tinha um servo, né? Mas Deus queria um profeta. E para fazer de Jó um profeta, Deus precisava de profundidade. E essa profundidade, Jó já tinha alcançado o limite do temor, da justiça, da retidão, de se apartar do mal. Mas havia algo que ele não tinha. Deus se revela na profundidade quando nós estamos no sofrimento. Então, Satanás vem, ataca, tira tudo, e Deus se revela a Jó.
nessa circunstância. Olha só que forte. Jó vai dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, meus ouvidos te ouvem. Quem mais andou nessa dimensão profética como Jó? Só Moisés. Porque ninguém era profeta na dimensão de ver Deus face a face. O próprio Deus falou sobre isso, né? Mas Jó viu com os olhos de ver. Meus olhos te veem, meus ouvidos te ouvem. Isso aqui só o sofrimento é que pode gerar. Mas da mesma forma que o sofrimento também afasta as pessoas de Deus. Exato. E há muita gente que afastou-se de Deus e questiona Deus por causa do sofrimento. Porque a pessoa tem falta de conhecimento. Não percebe que Deus está conspirando a favor dela, mesmo no sofrimento. É isso que a Bíblia fala, que lá em Romanos, né? Capítulo 9. A Bíblia diz assim que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede conosco, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que é segundo Deus que Ele intercede pelos santos. E faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E eu costumo dizer, eu citei essa parte, esse versículo anterior de propósito, porque as pessoas usam esse versículo dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Não é de todos. Chamados pelo seu propósito. Também não é só isso. Aí é que está essa distinção, o que eu estou a falar, né? Você disse assim, mas o sofrimento também afasta algumas pessoas. Sim. Com certeza. Falta de conhecimento. Então, que tipo de conhecimento que eu estou a falar aqui é de saber que Deus está conspirando a favor dele. Mas esse conhecimento só vem depois de você receber a resposta da oração de Paulo em Efésios 1:17, onde fala assim: me coloco de joelho diante de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele vos conceda o espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento. Então, entender a intercessão no Espírito, o que é falar em Espírito, em línguas? Ou é falar mistérios que você não sabe. Você está a viver coisas que você orou e você nem sabe que orou. Porque você orou no Espírito e não sabia que estavas a orar. Algumas vezes nós estamos a dizer assim: Senhor, me dá essa mulher. E quando você fala em Espírito, você está a dizer: Senhor, livra-me dessa mulher. Então, quando nós temos essa busca pela a divina vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos entender que qualquer acontecimento, circunstância, por mais doloroso que seja, no final vai nos fazer sorrir, porque nós não vemos todo o quadro. Eu gosto de falar sobre algo que eu morava em Portugal e ali no Rocio tem lá alguns que ficam a desenhar, né? Eles ficam a desenhar, pintores. E quando você vê o princípio da pintura, né, do quadro, parece uma confusão autêntica. Não tem nem direção. As obras de arte é difícil. Nem direção, nem esquerda, nem direita. Você não vê norte, mas no final você aprecia. Então costuma dizer que Deus é o arquiteto do nosso destino. E às vezes quando vai fazendo coisas sobre a nossa vida, a gente não tem ideia. Nós não temos ideia. Fidelidade. Nada honra mais a Deus do que a nossa fé em qualquer circunstância. Mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando parece tudo que estar contra nós. Então isso honra a Deus. Por isso Deus permite nós passarmos por algumas situações para averiguar a honra que nós lhe damos. Uau. Tá vendo? A fé honra a Deus acima de qualquer outro dom. Deus honra a fé acima de qualquer outro dom. E fé, se tu prestares atenção, é o único dom que está presente em todos os outros dons. Até sem ela nós não podemos nem ser salvos. E é o único dom que também ativa todos os outros dons. Sim, por sem fé não te moves em nenhum dos dons. E olha só, vai mais longe. Diz ainda a Bíblia que tudo que é feito sem fé é pecado. É pecado. Até as coisas boas. Eu posso estar a fazer coisas muito boas, mas não agradar a Deus. Mas Okay. até que ponto, essa nossa conversa está muito boa, mas até que ponto é que a compreensão que eu tenho do sofrimento, até que ponto o entendimento que eu tenho e da relação que eu tenho com esse professor chamado sofrimento, Sim.
até que ponto isso pode ser um obstáculo para que eu creia que aquela situação não é um processo, mas é algo que um milagre pode me tirar de lá. Porque nem todos os sofrimentos são um processo, há coisas que o diabo coloca na nossa vida. Eu vou responder com algo que eu digo sempre, né? A riqueza da oração não está na resposta da oração. A riqueza da oração está na oportunidade que você tem de comungar com a presença de Deus através dela. O que me garante que Deus está comigo é a sua presença, mesmo que Ele não me respondeu. Ok. Então, se eu estou no sofrimento, mas eu tenho a oportunidade de sentir a sua presença, porque Deus nos abraça mais no sofrimento. Deus fala mais audível no sofrimento. Deus fala mais claro no sofrimento. É Deus que fala mais claro ou nós é que estamos mais sensíveis a ouvi-lo nessas circunstâncias? É porque quando você já perdeu todas as muletas, né? Você ajuda do tio, do avô, da mãe, do pai, do amigo, do patrão. Todo mundo te rejeitou. Rejeição provoca a aceitação de Deus. Então, Deus escolhe as coisas vis, né? As desprezíveis. Exato. As desprezíveis e pessoas desprezadas são aquelas que foram rejeitadas. É muita coisa que nós não compreendemos, que nós estamos a falar mal de Deus. Colocamos Deus numa cadeira de réu e começamos a julgar a Deus quando Deus está trabalhando a nosso favor. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, né? A tua mãe tem câncer, um exemplo, e você vai e ora pela sua mãe ou pelo seu pai, tem câncer, ele não se converteu ainda, você ora por ele e de repente ele recupera um pouco, até faz a oração, aceita Jesus, mas no dia seguinte morre. E lá vai você falar a Deus, se você me amasse. Meu pai não teria morrido. Meu pai não teria morrido. Ou a minha mãe não teria morrido. Não teria morrido. E você não sabe que Deus, porque respondeu a tua oração, é que levou ele. Porque se ele permanecesse aqui, a salvação que ele recebeu se perderia. Mas Deus, no seu soberano conhecimento, omnipresença, omnisciência, ele viu isso tudo e ele preferiu levar ele. É a resposta da tua oração. Cura o meu pai. Deus lhe curou a alma e levou-lhe, para ele não perder a salvação. Então, há coisas que nós estamos a falar mal de Deus, deveríamos dizer obrigado. Porque nós não sabemos tudo. Nós sabemos só o que está diante dos nossos olhos. E eu digo sempre, só foge de Deus, só corre de Deus no sofrimento quem não se agarra ao amor de Deus e à presença de Deus. Porque o amor e a presença de Deus nos faz aguentar qualquer sofrimento. Porque nós sabemos que Deus não está a lutar contra nós. Ele está a nosso favor. E no final você vai sorrir. Você vai agradecer a Deus por aquilo que passaste. Não vais desejar para ninguém, mas você vai dizer, Senhor, se eu não tivesse passado por aquilo. Isso faz-me lembrar um amigo. E no dia que ele falou isso para mim, eu fiquei sem perceber, na verdade, né? E ele disse assim, Conde, Deus te ama muito. E eu olhei para ele, numa situação de muito sofrimento. Eu tinha nessa altura brigado com a minha irmã mais velha, em memória, e tivemos muitas dificuldades. Eu tinha saído da casa dela e eu estava a passar por muitos momentos difíceis e quase ninguém me ajudava, ninguém me apoiava. Eu fui viver com um amigo, colega da faculdade. Eu buscava Deus, orava, mas eu não conseguia ver a Deus como eu desejava. E talvez você também está a passar por uma situação assim. Você está a buscar a Deus por aquilo que está a sofrer e tu não vês, não sentes como gostavas, porque a gente às vezes só sente quando percebe algum alívio. E às vezes o alívio não vem no momento em que você precisa. E ele disse-me assim, tu és muito amado por Deus. E eu disse, por quê? Ele disse-me assim, o que tu estás a passar, outras pessoas iriam beber, iriam se drogar, iriam abandonar a Deus. Mas é estranho como é que esse sofrimento todo está a te fazer cada vez mais próximo de Deus. Eu pensei que você ia abandonar a fé. Então isso para mim é prova de que Deus te ama, porque até esse sofrimento está a te aproximar dele.
Mas nem todo mundo Reage assim, né? reage assim. Na verdade, nós precisamos compreender que nós não podemos passar nada que Deus já não nos deu capacidade para vencer. Como filhos de Deus, a Bíblia diz assim que com a provação, com a tentação, Ele envia o escape. Então, o problema quando bate à tua porta, porque Deus já te deu graça para você vencer esse problema. E porque esse problema vai despertar essa graça que Deus colocou em você. Existem tesouros extraordinários, dons extraordinários que estão ocultos em você, que eles só precisam ser incubados para poderem chocar, brotar. E essa incubação, então, que eu chamo de o sofrimento. Ele vai trazer o fogo necessário, o calor, a atmosfera necessária para revelar essa graça de Deus oculta em você. Uau, essa palavra é extremamente poderosa. Aliás, isso faz-me lembrar a Ana, né? A Ana ora para ter Samuel, e ela atinge uma dimensão em oração que quando Deus responde, ela não tem apenas um filho, ela tem um profeta. Exatamente. Nós queremos um filho, Deus quer um profeta. Então ele pode esticar um pouco o nosso sofrimento para que, mais do que um filho, nós possamos ter um profeta. Igualzinho ao milagre de Lázaro. Lázaro só queria uma cura, Jesus queria uma ressurreição. Por isso esticou um pouquinho mais. Lázaro ele envia Jesus. oração para Jesus através de alguns homens, e Jesus disse: olha, Lázaro está doente, mas não vai, nem responde essa oração, vai mais tarde. Alguém pode dizer: mas ele é amado de Jesus, comia com Jesus, amigo íntimo de Jesus. Como é possível Jesus deixar ele chegar nessa situação? As pessoas perguntam-nos onde é que está o nosso Deus quando passamos por problemas. Onde é que está o teu Deus? Já te perguntaste nisso? Já passaste por isso? Em perguntar onde é que estás, Deus? Sim, eu já passei por situações que não via situação, não via saída, nem via compreensão porque eu estava a passar por isso. E volta e meia a gente se culpa, né? Começa a procurar os nossos pecados. Sim. Né? Eu notei que Deus colocou algo no meu coração, né? Por mais difícil que a situação seja, eu vou chorar, eu vou sentir a dor, vou sentir a dificuldade, mas eu sei que Ele sabe o que está fazendo. Desenvolveste esse nível de confiança. Sim. Às vezes eu pergunto: Senhor, por que isso? Mas eu creio no Teu amor. Então, eu começo a compreender muitas coisas. Há vezes que Deus é que te para, sabias? Até Deus para o teu chamado. Deus fecha as tuas portas. Deus te põe no oculto. Deus te para um pouquinho para te recalibrar e para colocar outras coisas em você, porque senão Ele pode te perder. Existem crescimentos que podem te destruir. Eu às vezes vejo pastores desesperados por crescimento de igreja. Se Deus lhe desse esse número de pessoas que eles estão a pedir, morriam. Então, se Deus não nos parar um pouquinho, nós se perdemos. E às vezes nós não percebemos que é Deus que está a nos parar e estamos a repreender o diabo. Algumas vezes nós estamos a chamar a responsabilizar ação de Deus. a responsabilizar o diabo por uma ação de Deus. Exato. Você está a dizer: quebro isso. Está repreendido em nome de Jesus. Não aceito. Você está a repreender o Espírito Santo. Pessoal, continua a partilhar. Está tão boa essa conversa. Nós vamos aprofundar cada vez mais. Continua a partilhar. Convida os teus amigos. Estamos na hora de ponta. E estamos a criar a estrutura base para essa conversa, que está a ser muito boa, mas deve abençoar muito mais gente, deve trazer muito mais pessoas para esse momento extraordinário. Está a ser muito bom conversar consigo. Aliás, não seria diferente, né? Bom, nós temos que falar sobre essa área, né, do desespero, do milagre. Sim, nós vamos falar. Aliás, é isso que nos propusemos falar. Porque muitas pessoas, por não receberem... Porque também o milagre, ele está numa linha fina, eu chamo de uma linha tênue. O milagre está entre
o desespero e a manifestação de Deus. Exato. É uma linha que ninguém gosta de estar. A dificuldade dos pastores e das pessoas que ministram é falar toda a verdade. Há momentos que Deus vai te dizer não. E Não percebi, mas eu sei que vais esclarecer. sim, há momentos que Deus vai dizer não à sua petição. E há momentos que Deus não vai fazer o que tu queres. Então nós temos que falar toda a verdade. E por que que Deus faz isso? Por que que Deus diz não? Por que que Deus não faz o que nós queremos? Nós temos que falar isso, porque existe, senão nós vamos começar a julgar Deus. Deus ama uns e odeia outros. Ou vamos deixar pessoas deprimidas, Exato. porque há muita gente também. Por que que aconteceu com A? Isso me lembra o Marco Feliciano, ele sempre Exatamente. nas suas pregações falava: por que que Deus faz com A e não fez com B? Por que que não fez comigo? Por que que aconteceu o milagre em A e não aconteceu comigo? Como é que nós conseguimos, eu estou a gostar do curso que a nossa conversa está a tomar, porque está a preparar pessoas para as coisas maiores que Deus tem para elas, apesar dos sofrimentos que elas têm que passar para isso ser despertado na vida delas. 2, quando é que eu sei que essa minha situação Deus vai operar um milagre? Quando é que eu sei? Quando é que eu sei que é um processo? Bom, você sabe isso quando tudo que você quer na vida é honrar a Deus. Ou seja, o teu propósito de vida é conhecer Deus e fazê-lo conhecido. O teu alvo é Deus, não são as coisas. Então, se você puder confiar no amor de Deus, inevitavelmente vai acontecer. Deus vai cuidar da tua história. Porque Deus é pai, não é padrasto. Jesus próprio, ele diz assim, né? Lá em Mateus capítulo 7, ele fala assim: vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso pai que está nos céus. Se vocês pedirem pão, será que ele vai vos dar pedra? Se vocês pedirem peixe, vai vos dar serpente? Se vocês são maus, sabem dar boas, eu ou o vosso Pai Celestial não vos dará boas coisas? Ele dará. E ele estava a falar sobre a importância da persistência no teste do tempo. Porque o juiz iníquo não queria responder. Mas Jesus estava a dizer assim: é necessário que você persista. Você vai entender o porquê no final. E você vai agradecer a Deus por isso. Há pessoas que você perdeu, você acha que é azar. Foi libertação, meu filho. Foi livramento. Livramento. Orou tanto por uma relação, um namorado que depois te abandonou, depois de tanto tempo de relacionamento, e quando começaste a buscar a Deus, ele foi embora. E algumas pessoas querem se matar por isso. Sim. Há pessoas que oraram tanto para viajar e quando viajaram morreram. A ver? Talvez porque teimaram em ir contra a vontade de Deus. E porque Deus, né, ele é um cavalheiro. Deus sempre nos mostra o caminho da salvação, sempre. Mas quando nós somos teimosos, nós colhemos a resposta, a consequência das nossas ações. Forçamos o nosso querer. Forçamos. E há respostas que o diabo é que dá. Há portas que é o diabo que abre. Exatamente. Você pede a Deus, eu digo assim, em formato de oração. E tudo que você desenhou no quadro da sua mente, no seu coração, o diabo te apresenta. Sabia que o diabo apresentou para Jesus a resposta do chamado, do propósito de Jesus? Só que num formato diferente, né? Jesus veio para restaurar todas as coisas, o reino ao Pai. Só que o diabo diz assim: todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Olha só a perversão. Ele estava a encurtar o caminho sem sofrimento, sem cruz, sem contradição, sem inimigos, sem calúnias, cruz, sem sangrar. Você não precisa de nada disso, Jesus. O que queres dizer é que os caminhos fáceis não são de Deus? Nem todo caminho fácil é de Deus. Não quer dizer que os caminhos fáceis não são de Deus. Mas existem caminhos fáceis que eles corrompem os nossos princípios.
eles corrompem a natureza de Deus em nós. Esses não são de Deus. E o mais incrível é que pode ser o teu chamado, né? Porque era o chamado de Jesus tomar o reino. E o diabo facilitou para ele não se tornar o inimigo dele. Então, nas nossas vidas também acontece isso. O diabo facilita algo que você almeja, e até Deus te prometeu isso. Ele te facilita. Basta você se corromper. Basta você prostrado me adorar. Então, as pessoas... na última mensagem eu falei sobre bruxos que estão a virar pastores. Porque tenho recebido, né, algumas pessoas que sofreram na mão de algumas pessoas que se dizem homens de Deus e não são homens de Deus. No outro dia no escritório, não tem uma semana, recebi uma irmã que me trouxe umas garrafas de água vermelha para lhe dar em banho. Foi alguém que se diz profeta de Deus, lhe deu uma revelação. Ele disse que tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Lhe deu água vermelha para tomar banho. E disse que tem que quebrar uma maldição. Cada maldição, 2 milhões de kwanza. Que ela teria que pagar. Ela tem que pagar. Ela teria que pagar isso. Então, nós começamos Então ela estava muito amaldiçoada, né? Nós começamos a perceber. Não, aí é o desespero do milagre. É esse o alvo da nossa Porque conversa. é uma pessoa que até vai na nossa igreja, mas que estava tão desesperada por não compreender o quadro todo. Por isso é que o desespero é muito perigoso, tá? Porque ele te faz ignorar os princípios. Ele te faz receber a proposta de Satanás. Só me adora. Facilidades. Há coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Enquanto nós não aprendemos, Ele não para. Não nos tira desse deserto. Deus não tem pressa. Deus habita na eternidade. Mesmo que durou 40 anos com Moisés para lhe tratar, Deus podia fazer aquilo bem rápido. Um seminário, uma semana. Sim. Mas levou 40 anos 40 para anos mudar para lhe Moisés. tratar. O desespero por um milagre é legítimo? É normal alguém ansiar muito por um milagre da parte de Deus? Sim, o milagre, ansiar o milagre não é pecado em si. Ok. Mas responder a uma oferta satânica pelo milagre, aí já. Por exemplo, o milagre é muito importante. Todos nós chegamos a Deus por um desespero, né? Ou um desespero emocional, de relacionamento, ou financeiro, ou não temos onde morar, não temos quem nos ajudar, ou queremos nos matar, já não aguentamos mais. Todos nós, o sofrimento mostra-nos o endereço de Deus. Então, não existe nenhum problema com isso. Eu vejo pastores a falarem mal de milagres. Sim, como se o milagre fosse... É uma conversa, as pessoas estão à procura de milagres. E às vezes as pessoas vão a Deus procurar milagres. Mesmo quem está a dizer que as pessoas vão à procura de milagre, ele também procurou Deus por milagre. Ele não está a ser honesto. Ele não está a ser honesto. Quando as coisas são complicadas, é a Deus que ele recorre. O que ele devia dizer, nós não podemos usar uma verdade contra outra verdade. Então não há problema, categoricamente, em procurar a Deus quando a gente precisa do milagre. Não, porque a palavra diz, a Bíblia diz assim: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Todo aquele que bate, A porta se lhe abre. Então, Eu estou procurando um texto enquanto falas. Sim. O próprio Deus nos inspira a buscarmos. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Sim. Ele diz assim que no dia da aflição serei o teu socorro. Então Deus é que está a dizer que vai ser o meu socorro. Socorro bem presente na angústia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então o próprio Deus é um Deus de milagres. Nós não podemos falar de Deus sem falar de milagres. Deus é milagre. Deus não é apenas... E porquê que milagres irrita, essa conversa de milagres irrita algumas pessoas? Eu tenho aqui o Salmo 77:14, em que o salmista escreve: Tu és o Deus que opera as maravilhas, certo, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Eu acho que é por causa do... Deus é conhecido de geração em geração pela sua manifestação notória. Por causa de pessoas com que poder e alegam milagres. fazer milagres e não manifestam a natureza de Deus. Eu acho que eu entendo a irritação desse pessoal.
Mas, na verdade, isso não anula a natureza miraculosa de Deus. Eu não posso rejeitar Deus porque alguém corrompeu algo de Deus. Por exemplo, eu não posso deixar de tomar água só porque alguém envenenou a água. É suicídio na mesma, não é sabedoria. Eu não posso falar do evangelho que não tem milagres, porque a Bíblia fala que Jesus nos mandou pregar o evangelho. Em Marcos 16, versículo 15. E de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por que eu vou pregar só essa parte? Não falo toda a verdade. E estes sinais. Versículo 17 diz assim: e estes sinais seguirão os que creem. O que é sinal? Se eu olhar aí a sua camisa no lado ali, vou ver o selo de que ela tem uma marca. Sim, aí... Ela tem uma marca, ela tem uma garantia de que é genuína. O evangelho também tem. Sinal de quê? Sinal do evangelho. Expulsar demônio, curar os enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E a Bíblia diz que os apóstolos foram pregar o evangelho e os sinais os acompanhavam. E o Senhor confirmava a palavra que eles pregavam. Então como é que eu vou pregar um evangelho que não tem confirmação? Isso é feio. Qualquer pessoa pode pregar o evangelho. Pode falar de Deus e de Jesus. Até o diabo pode. O diabo também prega Jesus. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 11. Se você perceber ali, ler tudo, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim: se alguém vir pregar-vos outro evangelho, outro Jesus, outro Espírito Santo, então quer dizer que existe um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, outro Jesus que não é o Jesus que morreu por nós, existe um outro Espírito Santo que não é o Espírito de Deus. Então nós precisamos de realidade, não precisamos de com medo, porque nós temos medo do diabo. Quando eu digo nós, estou a falar, não eu não tenho. O senso comum, né? O senso comum. Então, as pessoas têm medo do diabo e por medo do diabo dizem que tudo é do diabo, até as coisas de Deus. Ponto assente. Não há problema nenhum em que as pessoas busquem a Deus porque precisam da manifestação do milagre. Não há problema nenhum. Mais um versículo para apoiar essa tese. João capítulo 14, versículo 10 em diante, Jesus chega e diz assim: crede-me que eu estou no Pai e crede que o Pai está em mim. Esse é o evangelho. E crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Esses são os milagres. Em verdade vos digo, todo aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Então, concluímos que quem não está a fazer as obras que Jesus fez, não crê de verdade em Jesus. Temos que parar de complicar as pessoas que querem milagres. Com certeza. Temos que parar de criticar as pessoas que anseiam pela manifestação dos sinais de Deus na vida delas. O que serve o sinal? Serve para me encaminhar para Cristo e Cristo me transformar. Porque o sinal é uma confirmação da palavra, mas o alvo não é o sinal. O alvo é o que ela indica. Okay. O fim em si não é o milagre, mas o milagre pode ser um condutor para eu chegar até Deus. Exatamente. Então, quando Deus manifesta, a Bíblia diz assim que as pessoas ouviam atentamente a Filipe. Por quê? Porque ele era eloquente? Porque ele falava bonito? Falava hebraico, aramaico, grego? Porque estudou muito? O Filipe se movia em sinais. A Bíblia diz que eles vendo os sinais que Filipe realizava, expulsava demônios saíam gritando, caindo, espumando, paralíticos levantavam e andavam. Eles ficaram atônitos. Até um bruxo acompanhou Filipe por causa disso. Eles creram no evangelho por causa dos sinais. Então nós não temos como fugir a busca nos nossos ministérios, na nossa vida, por sinais de Deus. Nós temos que parar de orar se nós não acreditamos em milagre.
Porque Deus não pode responder a oração sem operar milagre. Está a ser muito radical, não? Não, mas é verdade. Resposta de oração é milagre em ação. Toda pessoa que fala mal de milagre está sempre a pedir um milagre a Deus. Ai, Senhor, me aumenta o meu salário. Isso não é milagre. Ah, Senhor, por favor, me ajuda a construir a minha empresa. Isso não é milagre. Senhor, por favor, salva o meu filho que está perdido. Isso não é milagre. Então, falar mal de milagre é falar mal de oração. Para de orar. Sim, porque a oração vai fazer com que o sobrenatural... Se não acredita em resposta de oração, para de orar. Tem que se não converter de novo. Em milagres. O evangelho não está dissociado dos milagres. Quando eu digo resposta de oração, estou a falar mesmo milagre. Toda resposta de oração é um milagre. Então essa rádio é um milagre. É verdade. É um milagre. Nós estamos dentro do milagre neste momento. É um milagre. Se Deus é que respondeu, se Não, Deus é que conspirou, tu sabes que nós não temos É um condição para milagre. ter uma coisa dessas. é um milagre. O nível de graça e influência que Deus tem nos dado é um milagre. É milagre. É milagre. Vamos continuar a falar de milagres. Em que condição está alguém preparado para receber um milagre? Perfeito. Na igreja nós temos linhas, e tu tens também, linha de oração, em que paras um tempo no culto, em que vais orar por pessoas, tu olhas que isso aqui só tem que ser um milagre. A pessoa já foi para o médico, a pessoa já fez tudo o que era possível fazer. E tu sabes que se não for a intervenção de Deus... Sim, sim. Mas será que todo mundo que está desesperado por um milagre está preparado para o receber? Nem todo mundo está preparado. Mas ainda assim, o amor de Deus alcança alguns que não estão preparados. É a misericórdia de Deus, né? Mas você pode se preparar para um milagre. Porque Deus, Ele responde fé. Ele não responde orações. Ele responde fé. Orar não é repetir palavras. Orar é dar voz à sua fé. Uau. Então, se eu orar sem fé no coração, eu vou ouvir a minha voz, mas Deus não me ouvirá. Porque Deus ouve fé e não palavras vazias. Então, o que eu preciso fazer O que queres dizer é que Deus ouve confiança. Quando dizes Deus ouve fé, o que estás a dizer é que Deus ouve confiança na palavra, Deus ouve confiança no agora, Deus ouve... Tenta trazer isso em uma linguagem mais miúda. Existem dois tipos de fé. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, a descrição dos 9 dons do Espírito. E um deles é o dom da fé. E existe também em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito também vem como fé. Umas traduções traz fidelidade, outras traz fé. Existem dois tipos de fé. Existe fé. A fé que é... a fé que ela vai aparecer, ela vai ser construída por causa do conhecimento íntimo que você tem com Deus. Isso tem a ver com o teu relacionamento com Deus. Eu não acreditaria numa pessoa que chegasse com um cheque de $1 milhão e me desse, e eu nunca vi essa pessoa em nenhum lugar. Eu não o conheço, não vou acreditar nessa pessoa. Talvez possa até ir ver se tem alguma coisa, mas eu não espero que tenha. Não tem muita expectativa nisso. Não tenho expectativa, nem acredito. Mas se eu conheço, já convivi, já medi as suas palavras, são íntegras. Ele faz o que fala e fala o que faz. Por mais incrível ou extraordinário que possa parecer, eu vou acreditar. Então, com Deus é assim. Quem não conhece Deus não tem fé. É preciso conhecer Deus para ter fé. Bom, essa é uma O conhecer fé... também tem a ver com ouvir falar, né? Isso me leva àquela mulher Sirofenícia que Jesus trouxe aquele exemplo aqui dos cachorrinhos, né? Que Jesus não estava a lhe dar confiança. O conhecer nem sempre significa estar cheio de versículos, né? Ter a Bíblia toda na cabeça. Não tem a ver com isso. Esse conhecer que eu estou a falar agora, nesse tipo de fé, tem a ver mesmo com uma intimidade com Deus, na sua comunhão com Deus.
Então você ganha esse tipo de fé. Mas tem um outro tipo de fé que é o dom da fé. É diferente. O dom da fé não está sempre presente. Mas a fé, como resultado de relacionamento com Deus, sempre está presente. Essa pode crescer. Essa pode aumentar. Mas o dom da fé não. Ele não precisa aumentar nem crescer. E quando ele manifesta, sempre acontece. Mas ele não está sempre presente. Agora, citaste Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem por ouvir. Sim. E ouvir A palavra de Deus. não vem por ouvir a palavra. Muitas vezes eu falava isso. Não é o que está lá escrito. Ouvir pela palavra de Deus. Ouvir pela palavra, através da palavra. Significa, eu vou chocar aqui alguém. A fé não vem por ouvir a palavra. Eu vou voltar para Romanos. Não, fica à vontade, be free. Deixa Ok. Deus te usar. Ok, então a fé não vem por ouvir a palavra. A fé vem por ouvir através da palavra. Se é através, é por meio da palavra, não é a palavra, mas é através. A palavra de Deus é a ama de Deus. É a ama que nos apresenta o nosso Pai verdadeiro, que é o Espírito. Tem gente que tem ama, mas nunca conheceu o Pai. Porque a Bíblia nos diz que ouvir através da palavra. Ouvir quem? Se não é a palavra, é através. É ouvir quem? O Espírito. Na palavra. É por isso que Jesus diz assim: as palavras que eu vos digo Que são espíritos. são espírito e vida. Não são palavras vazias. A letra mata, mas o espírito vivifica. O que Jesus queria dizer é que existem palavras tiradas do espírito. Por isso muitas pessoas ouvem a Bíblia, ouvem a palavra e não são salvos. Porque ouviram apenas a palavra, não ouviram o espírito. Mas o espírito é o espírito da palavra. Exatamente. Mas a letra mata. E a letra é a expressão da palavra escrita. Todo mundo pode ler Bíblia, profeta Conde. Todo mundo pode ler Bíblia, mas nem todos podem ler Bíblia Sagrada. Todo mundo pode ler letra. Para ler a Bíblia, basta você ir para a escola, aprender o abecedário, e você consegue ler a Bíblia. Mas para ler o Espírito, você precisa de nascer de novo. Você precisa do Espírito de Deus. Deixa eu ver se eu consigo te compreender corretamente. A fé que funciona vem por ouvir Deus através da palavra. Ok. Ouvir o Espírito na palavra. Quando Jesus falou sobre rema e logos, né? Então, quando nós estamos a meditar na palavra, há versículos que nós já lemos há muito tempo. Mas há um dia que o Espírito de Deus vem e coloca luz nesse verso. E parece que é a primeira vez que você está a ler. Isso aí você ouviu através da palavra. Você ouviu o Espírito na palavra. Ok? Bom, mas E é pelo espírito que a fé é gerada. E dentro do que estamos a dizer, nessa versão que eu tenho, está que, e assim, é uma versão diferente, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, até a palavra de Cristo tem que ser achada dentro da pregação. exato. Na versão, portanto, dito Sim, sim. de outro modo. Essa é a linguagem de hoje, né? Sim. Linguagem de hoje, mas ela está a fugir do contexto original, né? Porque existem mistérios que Deus ocultou propositadamente na Bíblia, que só o Espírito de Deus é que pode iluminar. Às vezes nós tentarmos fazer a Bíblia numa linguagem ampla, de amplo significado, nós perdemos a revelação. Porque nós começamos a dar o significado de todos os significados que a palavra quer dizer e perdemos o verdadeiro, A essência a daquilo essência que... daquilo que Deus quer dar. Deus ocultou coisas que só o Espírito é que pode revelar na palavra. É por isso que muita gente diz que a Bíblia é difícil de entender. Fez de propósito Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não chama as coisas que são, mas chama as coisas que não são, para confundir as que são. Deus não chama os sábios, chama os loucos, para confundir os sábios.
para que ninguém se glorie em si mesmo na sua sabedoria. A sabedoria humana, a inteligência, até pessoas que traduzem a Bíblia, muitos deles nunca ouviram o Espírito. Mas nós estamos a ler a Bíblia que eles traduziram. Eles nunca ouviram o Espírito de Deus. Não fugindo da minha questão. Sim, sim. A minha questão é Fé. quem está preparado ou como eu me preparo para o meu milagre. Exato. Aprender a ouvir Deus na palavra. Ouvir o Espírito de Deus na palavra. E como é que você faz isso? Através da meditação. Josué capítulo 1, verso 7 em diante, a Bíblia diz assim, medita no livro desta lei, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, vai suceder em tudo que fizeres. Então, meditação na palavra de Deus. E eu tenho uma mensagem que eu até queria pregar hoje, nem consegui falar sobre isso, que é: para de ler a Bíblia de forma errada. Tem a ver com isso que nós estamos a falar. Para de ler a palavra de Deus. Muita gente está a ler a Bíblia de forma errada. Vou te dar alguns pontos do que eu queria dizer com isso. Eu tenho aqui. Então, é interessante, né? Interessante. Nós lemos a palavra do Senhor de forma errada, sem fé. Então, eu costumo dizer assim, procura, antes de ler a Bíblia, procura a presença de Deus, para que Ele possa vivificar essa palavra que você vai ler. Porque sem o Espírito de Deus, a Bíblia está morta. Forma religiosos, forma perseguidores de homens de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Quem que matou Jesus? Não foram os ímpios? Quem que perseguiu Jesus? Quem chamou Jesus de feiticeiro? Foram religiosos. Religiosos. Então, nós 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas parecem loucura e elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que significa? A palavra de Deus é espiritual. Foi inspirada pelo Espírito de Deus. Sim. Nós temos 5 ministérios: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Pastores não podem rejeitar profetas. Mestres não podem rejeitar apóstolos ou profetas. Porque se você é chamado como pastor, você teve que ter uma revelação para saber isso. Foi o Espírito de revelação. Ou seja, vou colocar de outra forma, foi o Espírito de profeta que te revelou que você é pastor. A Bíblia que você está a ler para rejeitar a profecia, os milagres, ela foi baixada pela profecia. A Bíblia é um livro profético. Bíblia é profecia. Um conjunto de profecias. Eu não posso usar profecia para rejeitar profecia. Incoerência. Não posso usar milagre para rejeitar milagre. A Bíblia é milagre. Mas sentes que tem havido essa rejeição por parte de alguns membros do corpo de Cristo em relação ao dom profético, em relação aos profetas? Com certeza. Ao dom profético, aos milagres, né? E ainda uns que vão mais longe dizem que os milagres já acabaram, né? Já acabaram, né? Já não existem mais. E quem quer orar, quem quer buscar a Deus por um milagre, está-te a enganar. Está-te a enganar. Esses homens estão a enganar. Se esse Deus que eles pregam não faz milagre, eu quero estar longe dele. Para que eu vou querer um Deus que não faz milagre? O meu Deus é um Deus de milagres. Então, eu tenho que rejeitar a Bíblia, porque eu não posso ter a Bíblia como regra de fé se eu rejeito milagres. É incoerência, ela ensina sobre milagre. Mas nós estávamos na esteira das pessoas que... preparação. Sim, podem se preparar para viver o milagre de Deus. Leia a Bíblia, a palavra de Deus, as promessas de Deus para a sua vida. A fé vem por ouvir através da palavra. Histórias de sucesso são muito bom para impactar a fé. Testemunhos. A Bíblia fala em Apocalipse, fala assim que o Espírito
de profecia, é o testemunho de Jesus Cristo. Sim. Então, quando eu estou a testemunhar, eu costumo dizer isso, até é um slogan que eu uso muito, que testemunhar quer dizer faça de novo. Quando eu testemunho algo que Deus fez na minha vida, eu estou a criar atmosfera que fez esse milagre acontecer novamente. Eu estou a ativar ela novamente. Uau, ajuda-nos, ajuda. Quando eu testemunho, Por exemplo, eu vou falar assim, Deus me curou da coluna. No momento que eu estou a dar esse testemunho, a unção que me curou da coluna é ativada. uau. E se tiver alguém... Então há muita gente que não consegue viver milagres porque eles não testemunham. Exatamente. Não conseguem viver os próximos milagres. E estás a me levar a Davi, porque ele está diante de Saul e ele está a testemunhar que o Deus que ele está a invocar, o Deus que vai lhe fazer lutar com Golias, é o mesmo Deus que já lhe dera vitórias diante de um leão e diante de um urso. Davi vai dizer assim, eu vou te dar um testemunho. O Deus que me livrou no passado vai me livrar agora. Olha aí, fé. Então ele está a dizer Então que... uma relação entre o que eu já criei, o que Deus já fez com aquilo que eu acredito que há de fazer agora. Com certeza. É muito importante. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar da fama de Jesus. Né? Ela ouviu falar o que Jesus... Uau. Que fama era essa? Do que Jesus fazia. Jesus andou por cima das águas. Jesus limpou os leprosos. Jesus abriu os olhos do cego. Jesus expulsou demônios da Maria Madalena. Jesus fez... Transformou. Água em vinho. Ela ouviu isso. Mas tu acreditas que ainda hoje Jesus pode transformar outra vez água em vinho? Com certeza. Ou esse milagre ele trouxe muitos problemas que ele já não ia repetir de novo? Absolutamente. Eu creio, absolutamente. Absolutamente. Ainda não vivi esse milagre, né? Desculpa. Ainda não vi esse milagre, mas creio que eu vou viver. Tem vivido muitos milagres a nível do seu ministério? Com certeza, né? Milagres impressionantes. Deus nos surpreende cada vez mais. Cada vez mais. E o melhor tudo... E custa muito caro, né? Ter que testemunhar isso. E por que as pessoas não testemunham já agora? Qual é o entendimento que tem? Já que o testemunho ativa a atmosfera e a manifestação para vivermos mais de Deus, experimentarmos continuamente o sobrenatural, por que as pessoas elas não têm noção disso? Há quem diga, não, epa, se eu começar a explicar, vão começar a me combater. Há muitos invejosos aqui e as pessoas não podem saber. Eu também não gosto muito de contar. Como é que você doutrina as pessoas, ensina as pessoas em relação a isso, já que essa atmosfera é muito importante? Ok, na verdade, é cultura na nossa igreja. Temos um momento de testemunho, né? E nós sempre falamos ao pessoal que tem o testemunho daquilo que Deus fez para dar, porque o próprio Jesus nos ensinou assim, né? Jesus disse assim, vai e conta o seu testemunho. Né? Jesus curou, por exemplo, o endemoniado gadareno e nem permitiu que ele seguisse. Disse assim, vai e conta o que Deus fez por ti. Testemunho Testemunha. o que te aconteceu. Jesus disse para ele, você vai ganhar mais almas para mim, testemunhando. Uau. Olha só a mulher que foi profeta. Pode ser uma atitude de orgulho não testemunhar o que Deus fez. Uma cura que você viveu, um milagre de uma porta que se abriu, que nunca mais se abria. Ingratidão. É ingratidão. Não testemunhar é ingratidão. Ingratidão e também talvez é falta de conhecimento do princípio que Deus opera. Ou pode ser orgulho não querer atribuir a glória a Deus. Incredulidade também é orgulho, é sinônimo. Ingratidão também é orgulho, é sinônimo. Continue. Sim. Bom, então, muitas pessoas elas não testemunham porque elas não entenderam o princípio, o poder do testemunho. E outras porque são ingratas por aquilo que Deus fez na sua vida. O próprio Jesus ficou triste, ele curou 10 leprosos e apenas um veio testemunhar. Jesus reclama e diz assim, onde é que estão os outros 9? Não foram curados? Onde é que estão eles? Só esse que é samaritano, esse aqui nem é judeu, é que está a vir testemunhar. Então Jesus ficou triste com isso. Depois ele fala que o reino vai ser tirado dos filhos e vai ser dado
aos estrangeiros. E Então, nós somos estrangeiros em relação. recebemos. Que E graças se pararmos a Deus, de testemunhar também. vamos perder também a graça. Então eu sei como é que o meu dom funciona. E o dom que Deus me deu, eu sei como é que funciona. Eu sei como maximizar o meu dom. Como aumentar. Eu sei como fazer isso. Que Deus me ensinou. E uma das chaves é o poder do testemunho. Então, é necessário que nós vivamos. Porque é uma vida de gratidão. Então, você testemunhar estar a também Deus. ao lado de pessoas que testemunham o que Deus faz na vida delas, ativa em nós essa fé. Sim. Ler sobre isso, Quando Deus quer... ouvir testemunhos sobre o que nós estamos a viver e que os outros já viveram também, uma fonte de ativar a nossa fé para aquilo que nós queremos viver. O que é que se chama discipulado, senão o testemunho de Jesus Cristo para as pessoas? Quando eu estou a discipular alguém, eu estou a passar o testemunho de Jesus. Por exemplo, Eliseu tinha que ouvir e ver o que Elias fazia. É isso que ativou nele o profético. E ele não para ver. Quando ele aprendeu, os outros que eram filhos de profeta não acompanharam Elias. Mas Eliseu sabia do poder do testemunho. Ele disse assim: eu não vou perder essa unção quando se manifestar o arrebatamento. Eu preciso dessa capa. Então ele viu ela abrir o mar. Por que ele... Lembra? Olha só o que ele fez quando Elias foi tomado. Disse assim: onde está o Deus de Elias? Ele testemunhou primeiro. Aquele que fez Elias abrir o Jordão. Onde é que está esse Deus? Vou fazer a mesma coisa. Então é muito importante que as pessoas testemunham o que Deus faz. Muito poderoso. Não só para elas, mas para Por as exemplo, outras pessoas. eu estou a falar de milagres, estou a falar de coisas aqui. Tem pessoas que estão a ser curadas agora na live. Oh, louvado seja. Porque ativou, a unção ativou. Está vendo? Está ativado. Essas pessoas estão na expectativa. E Deus já está a operar. Amém. Está vendo? Deus já está a operar. Por exemplo, eu estou a ver na visão uma mulher que tem uma cicatriz do lado esquerdo, acima da orelha, e que é uma forma de alergia. Ela coça e sempre cria uma crosta e sai e coça mais. E sai e coça. Estou a ver Deus a lhe curar agora. Está na live. Pode dar testemunho, pode mandar, pode escrever aqui nos comentários. Nós estamos a falar de milagre. Eu estou a sentir a unção de milagres aqui. Foi ativada. Uau. Louvado seja Tá? Deus. Tem uma mulher agora que está a sentir um calor no peito do lado esquerdo. Começou a sentir como se fosse um bálsamo, esfregaram um bálsamo, Vic, tá vendo? Vic, e um calor ao mesmo tempo. Ela tem 2 caroços, está com medo de cirurgia. Deus acaba de lhe curar agora. Se procurar, já não vai sentir mais. Sumiu. Nesse momento sumiu. E pode me chamar de mentiroso. Escreva aí nos comentários se não é verdade. Eu quero a tua confirmação. Tá vendo? A unção de Deus foi liberada agora. Amém. Louvado seja Foi Deus. liberada, está ativada. Se continuar, vai continuar a acontecer. Os milagres são muito importantes para se manter também a fé das pessoas nesse Deus que eu mesmo. Quando eu estou ontem, a passar dificuldades, eu preciso de um milagre, eu vou fazer uma contabilidade básica do que Deus já fez para mim. Uau. Eu começo a escrever: Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus me livrou aqui nisso, Deus me livrou nisso. Aleluia. Eu começo agora a nomear e a dizer assim: Jesus, obrigado por isso, Jesus. Senhor, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. Aleluia. E ativa novamente o mesmo Deus que me livrou do leão, que me livrou do urso, vai me livrar do Golias. Uau, uau, É uau, isso. uau, uau. Yes, yes, yes. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito te guiar. Sim, eu queria só também dizer às pessoas que não caiam no desespero por milagre. Tem que ter cuidado com a fonte. A fonte tem que manifestar a natureza de Cristo. Então, cuidado se alguém diz que vai te libertar, você precisa lhe pagar 2 milhões para te libertar. Porque de graça recebemos, de graça damos. Cuidado com os rituais satânicos. Tem que ir na praia tomar banho às 2 da manhã. Os tem milagres, que acender vela, são gratuitos sempre. Sempre. Ofertas ou dízimo ou ações de graças são voluntárias. Quero usar. São voluntárias. Vai usar, vai. Elas são voluntárias. Então eu oferto porque eu
amo a obra de Deus, eu dizimo porque eu quero ver a casa de Deus com mantimento, mas não se troca milagre com dinheiro. Porque Não se paga por não um se milagre. paga por um milagre, porque não tem preço que paga, né? Não tem preço que paga. Isso não quer dizer que você não pode ofertar na vida de alguém que foi usado por Deus para você. Você pode ofertar, você pode honrar. A Bíblia diz até mesmo: honra, seja digno de duplicada honra. Gálatas 6,6. Aquele que te instrui na palavra. Então, nós podemos honrar homens de Deus, mas cuidado com aqueles que andam com o desejo, Deus deles é o dinheiro, é o ventre. Muito cuidado com isso. Mas eu quero dizer que Deus está operando aqui. Deus está operando, e eu gostaria de que me ajudassem os que estão aqui conosco a controlar ali nos comentários. Nós vamos fazer uma oração para liberar essa graça sobre cada pessoa que está enferma, precisa de cura, precisa de libertação. Vamos orar e Deus vai libertar. E se tivéssemos um contacto também seria bom, para a pessoa me ligar e testemunhar. Amém. Se pudéssemos passar aí um contacto, seria bom. Ok. Acho que podem passar o meu. Assim a gente consegue. Uau, louvado seja Deus. Pai, manifesta a tua glória nesse momento. Louvado seja o nome de Jesus. Nós acreditamos, sim. Tu és o mesmo. Se você for tocado por Deus agora, se Deus. E temos fé suficiente para não duvidar de Deus, que Ele vai mover-se na sua vida para um milagre, ok? Você pode colocar, eu vou colocar aqui nos comentários o meu contacto para você ligar. O Evan vai colocar agora o contacto da rádio para você testemunhar. Pode ser por mensagem, pode ligar, e nós queremos ouvir você testemunhar. O seu testemunho, ele ativa a fé para esses milagres continuarem, e não apenas na sua vida, mas na vida de todos aqueles que acreditam que Deus é capaz. Vai estar aqui nos comentários, Evambi, o contacto para as pessoas poderem escrever o que lhes aconteceu e ligarem também. Sim. Partilha essa live, né? Deixa Deus te usar como um canal de bênção. Nesse momento, há muitas pessoas que estão a sofrer e você pode ser a solução para alguém. Deus pode alcançar alguém através de você. Então, deixa Deus te usar. Há um grande segredo também, que é o segredo de ativação de milagres, que é exatamente a partilha do Evangelho. Então ela diz: partilha o Evangelho com toda a criatura, os sinais seguirão. Se você partilhar, você está a ativar esses sinais também. Então eu peço que você partilhe nos grupos que você está inserido, com os teus amigos. Partilha, deixa Deus te usar. Vamos ver um momento agora de oração, que o Senhor vai intervir na sua vida. Eu creio em milagres porque eu creio em Deus. E eu gostaria que você pudesse ter a consciência de que Deus é real. Deus é real. E Deus está aí ao teu lado. Deus é Pai. Deus não tem dificuldade para operar milagres. Se Ele não teve dificuldades para juntar poeira, formar o teu corpo, formar o coração, formar os órgãos, formar todo o seu organismo, todo o seu corpo, e dessa poeira Ele criou os órgãos, um corpo, um ser vivo. Qual é a dificuldade que Deus terá para consertar um órgão doente? O coração doente, o rim doente, o pulmão doente, seu sangue, seu cérebro. Onde quer que esteja o seu problema, Deus não tem dificuldades para fazer milagres. Nós temos dificuldades para crer. Então eu quero que você agora ative a sua fé. Quero que você escreva aí nos comentários 3 vezes: meu Deus é Deus de milagres. O meu Deus é Deus de resultados. O meu Deus é Deus de milagres. O meu Deus é Deus de resultados. Alguém está a dizer assim: porque eu já orei, já não aconteceu. Esse não é o testemunho que ativa milagre.
Testemunho que ativa milagre é que o meu Deus é Deus de milagres. Diga isso. Repita isso. Diga: o meu Deus é Deus de milagres. Nós vamos orar e você vai mandar o seu testemunho por mensagem ou ligando. E você vai mandar também confirmação de uma palavra profética que você recebeu da parte de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora pelo poder do Espírito Santo. Distância não é barreira para o poder de Deus. O teu anjo está na frente da tua filha, na frente do teu filho agora que está aí do outro lado. Nós declaramos a mão do Senhor sobre eles agora. O mesmo Deus que operou em nós. O mesmo Deus que fez milagres em nós. É o mesmo Deus que está a operar na vida dessa mulher, dessa família. Em nome de Jesus Cristo. Repreendemos o espírito de enfermidade. E declaramos a mão de Deus agora. O poder de ressurreição de Cristo Jesus começa a descer sobre o seu corpo agora. Eu estou vendo alguém que está com ânsia de vômito enquanto eu estou a falar. E o Senhor está te curando agora mesmo. Vomita essa enfermidade para fora agora, no nome de Jesus Cristo. Câncer sai para fora. Miomas saem para fora agora. Corpos estranhos que não foram colocados no teu organismo por Jesus Cristo. Tudo que Deus não plantou no teu organismo, sai agora. Recebe cura nos olhos, cura no peito, cura na cabeça, cura na pele. Recebe cura nos teus tendões, nas articulações, nas cartilagens, na coluna. O fogo de Deus está sobre você agora. Alguém acaba de ser curado agora no pescoço. Você não conseguia virar o pescoço, vira agora, estás curado. Alguém não conseguia levantar o braço direito. Levanta agora bem alto, teu ombro estava com problemas. Deus acaba de te curar. Eu vejo alguém com um aparelho de medir o açúcar no sangue. O Senhor está a te curar agora. Você pode medir o açúcar no sangue agora. Você fez uma medição há pouco tempo e estava alto, mas o Senhor acaba de te curar agora. Está regular agora. Receba cura no nome de Jesus Cristo. Receba a mão de Deus agora. Todo espírito de feitiçaria saia da sua vida, da sua casa, da sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Declaro a mão de Deus. Declaro o poder de Deus. Declaro a glória de Deus. Neira manto pregelebronte que levará subriande revegelebosa. Leramande valabagadige revegelebosa. Alavassai, delebarande, que le calava subri, que le manda, xalabagadige de vegelebosa. Elevassai, delevarande, que lebrar. Declaramos a glória de Deus agora. Franca lamande, brocha, catava subria. Levazou, vegelebagadige de vegelebosa. Zariando, rabagadige de vegelebosa. Livo calamande, varabagadige de vegelebosa. Lavande, varavassai. Eu estou a ver uma mulher que você está a buscar conceber, você está à busca de engravidar, mas você recebeu um presente, você recebeu uma rosa. Eu estou a ver uma macumba, uma feitiçaria que foi feita com rosa. O Senhor está te curando agora. Você vai gerar um filho e esse filho vai ser profeta do Senhor. Estou a ver alguém. Você trabalha no Ministério do Interior. Elevassai, telebarande que levará sobre andalavassai. A mão de Deus vem sobre a tua vida. Hoje, quando você estava a sair do trabalho, você escapou um acidente grave. A mão de Deus está a vir sobre você. Eu estou a ver o mês de agosto conectado contigo. E o Espírito de Deus manda te dizer assim: Ele te conhece pelo nome. Receba a libertação agora. A maldição é quebrada na tua família agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sinto o poder de Deus aqui.
Eu sinto a glória de Deus aqui. Receba a cura, receba a libertação agora. Nesse momento estou a ver alguém caiu no chão, está rebolando, está a manifestar. O poder de Deus está entrando na tua casa agora. Receba a mão de Deus em nome de Jesus Cristo. Receba o toque de Deus. Receba o poder do Espírito Santo agora. Eleva sobre a calavara mandiga lebrou chacataba. Eu declaro a mão de Deus sobre a tua casa, a mão de Deus sobre a tua família, a mão de Deus sobre tudo que tem a ver com você, em o nome de Jesus Cristo. Eu te peço que você possa verificar onde você tinha dor e confirma aqui no nome de Jesus Cristo. Vai confirmando nos comentários aí no número que está aí. Eu acho que o número deve ter o código internacional, porque tem muita gente de fora que nos acompanham. Então elas precisam do código para poder mandar a mensagem. Creio que no WhatsApp, ok. Facilita mais. É o mais 244 998 819 312. Para quem está fora de Angola, mais 244 998, ok, 819 e 312. Para quem está em Angola é o 998 819 312. Pode mandar a sua mensagem no WhatsApp. Alguns também estão a pedir oração, Prophet. Tem aqui alguém que está a pedir oração para a família, sua família, seu marido e também para o seu trabalho. Sim, nós vamos também orar pela sua situação, pelo seu esposo. Você quer oração? Coloca nos comentários o seu pedido de oração, que nós estamos exatamente no momento propício para isso, ok? Seja sensível à voz de Deus, seja sensível ao Espírito de Deus, a esse mover que nós estamos a viver aqui no estúdio, e o Senhor tem sim algo especial para si, ok? É preciso ativar a sua fé. Nós estamos aqui para podermos ser esse instrumento, esse canal de Deus para a sua vida. Assim que Deus está a falar, manda nos terminais que nós falamos a confirmação, o testemunho da palavra profética em sua vida, da palavra profética do que o profeta está aqui a declarar para a sua vida. E se puder, escreva aqui nos testemunhos. Nós acreditamos sim que o testemunho libera muito mais da graça, não só para si, mas também para outras pessoas que estão aqui conosco. A questão de poder aproveitar também. Às vezes as pessoas, profeta, enquanto nós estamos a orar, enquanto estamos a liberar a graça de Deus, elas são tímidas. Depois o que é que elas querem? Que você ore por elas em privado. Isso acontece também na igreja. Quando nós estamos naquele exato momento em que sentimos essa convicção de Deus para ministrar, as pessoas fecham-se. E aí quando termina o culto, aí quando termina a live, aí quando termina o momento, por favor, manda o número do profeta. É verdade, isso acontece muitas vezes. É verdade. Sim. E não, o momento, as coisas têm que ser feitas no devido momento. Até porque perde a atmosfera. Sim. Então há uma unção que Deus libera, e porque a unção ela navega como ondas. Ok. Então quando nós estamos a operar debaixo de uma unção, Deus está a revelar algo, a pessoa que está a ser usada está numa onda. Se você vir depois, ele já não está na onda. Então a atmosfera muda e você perde a visitação de Deus por não corresponder com o Espírito Santo. Precisa corresponder com o Espírito Santo. Por isso é importante você testemunhar, é confirmação até do que Deus está a fazer. É importante você falar, tá? Se eles pegarem algum testemunho, podem passar para nós aí também, né? Ok. As pessoas continuam a mandar aqui as suas mensagens de pedido de oração. Sim, o profeta vai orar. Peço oração pelo meu cunhado que está internado no hospital. O que é que teu cunhado tem? Peço oração para a libertação do meu esposo. Peço oração para uma resposta na área sentimental. Continuem a mandar os vossos pedidos de oração e também os vossos testemunhos para todos beneficiarmos. Uma irmã que estava grávida, estava com dores, foi curada.
É a mão de Deus, está aí, está a dar o testemunho, foi curado. Uau, louvado seja Deus. Ok. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E outras coisas certamente vão acontecendo. Há pessoas que quando acordarem... Está a acontecer muito, já aconteceu Sim, mesmo. amém. Só espera, é só confirmar, está a acontecer. Agora mesmo. Amém. É só confirmar. É só ler aí os testemunhos. Alguém também foi curado, confirmou, vi aqui nos comentários também. Confirmar a cura do pescoço, a confirmar também a cura na gravidez, as dores, o caroço. Deus está operando. Esse mover de Deus é tão extraordinário que nós nos alegramos, porque quando Deus começa a se mover assim, nada é impossível. Tudo é possível. Tudo é possível. E é aí que o dom da fé ele se levanta e começa ativado, né? Então as coisas começam a acontecer, começam a liberar. Tem me chamado assim profeta que faz o marido que foi voltar, porque nós temos assim, Deus nos tem E revelado. são muitas as mensagens e os pedidos de oração nesse sentido. Vamos orar por relacionamento. Estou a Sim. falar mesmo isso por causa do relacionamento. Aparecem homens, mulheres lá na igreja. E o Senhor revela que o homem saiu de casa, aconteceu isso. E o Senhor me mostra, não falo isso para todo mundo, mas quando o Senhor me mostra, eu falo. O Senhor me mostra o número de telefone a tocar. E o homem, na hora que eu estou a revelar, a pessoa tem várias profecias postadas. Liga na hora. É uma unção da parte de Deus. Deus é Deus de família. O diabo veio para destruir famílias e Deus quer restaurar a sua família. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então vai escrevendo aí o seu pedido de oração também. Nós vamos orar. Vamos concordar com o seu pedido de oração. Seja na família, saúde, finanças, vida espiritual, qualquer que seja a área. Deus vai operar. Não há limites para o poder de Deus. Limita tudo, mas nunca limite Deus. Deus é Deus e Ele ainda faz. Enquanto Ele estiver no trono, tudo vai bem. Ele está no trono e Ele não vai ser tirado de lá. Amém. Aqui são vários os pedidos de oração. Louvamos a Deus por isso. A Maria, louvado seja Deus. Meu Deus é Deus de milagres. Continua a escrever. Ativa a tua fé de todos aqueles que estão. Meu Deus é Deus de milagres. Nós cremos num Deus de milagres. Aleluia. Há muita gente aqui pedindo oração. Sim, o profeta vai orar. A vida espiritual. No outro dia apareceu uma senhora aflita lá na igreja. Sim. Ela trouxe o filho, né? O filho vinha dos Estados Unidos e ele sofreu algo lá nos Estados Unidos. Vão partilhando. Cada um dos que estão a acompanhar-nos partilha. Há muita gente que precisa dessa oração, precisa dessa orientação. Partilha pelo menos mais 10 vezes. Cada pessoa que está aqui nessa live, vamos lá. Pelo menos 10 vezes. 10 vezes. Vamos lá. O filho vamos lá. levou Convida mais alguém. 17 tiros Oh, nos Estados Unidos, numa discoteca. Jesus. Ele tinha uma confusão, os policiais chegaram, os bandidos chegaram e houve um tiroteio lá. Ele levou 17 tiros, não morreu. 17 tiros. Mas pronto, ele estava já em recuperação disso, ficou com algumas sequelas. A perna dele estava a apodrecer, né? Ele levou vários tiros, mas ele já estava bem. E ele ficou cego de um olho, né? Ele veio para visitar a mãe e a perna dele estava a se tornar estava a piorar bastante. Ele já não estava conseguindo, veio arrastado. Quando chega lá na igreja, a mãe a chorar, a gritar, a implorar, porque ele teve uma briga com o irmão mais velho. O irmão bateu o prato na mesa e o caco saltou no olho que ele tinha bom. Jesus. Ficou cego completo. Ele chegou lá na igreja sem ver nada. E a mãe implorava, dizendo assim: por favor, ora pelo meu filho. Fui orar por ele. Oramos por ele. Foi tão extraordinário. Está no Facebook, está no YouTube. Tem tem uns 3 milhões de visualizações. Muita gente viu. Ele foi curado. Começou a ver a cor do meu casaco, da minha roupa. Começou a me seguir. Começou a andar, a saltar. A mãe se jogou no chão. Eu estou a contar isso para ativar a fé de alguém. Porque não há impossíveis para Deus. Se Deus fez por ele, pode fazer por você.
Então, Deus opera milagres. Já vi pessoas paralíticas a levantarem, câncer a ser curado. Eu estava no Brasil a pregar, uma menina vomitou uma bola de câncer, saiu da boca dela. Estava a orar por alguém que tinha ferro, platina na coluna, foi operado, não podia nem se mover. Mas depois da oração começou a saltar e a dobrar-se. Ou o ferro se tornou osso, ou sumiu, das duas uma. Mas Deus opera milagres, não há nada impossível para Deus. A fé que pregamos e o Deus que pregamos é o Deus dos milagres. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Então, por isso é a importância da pessoa de começar a falar o que Deus está fazendo. Se você não fala o que Deus está fazendo, Deus fica triste com isso e para de fazer. Porque é ingratidão para Ele. Jesus ficou triste. Então, é importante que você testemunhe o que Deus está fazendo. Não temos nenhum testemunho aí? Temos? Então, se tiver um micro aí, ou se puder falar para nós, pode falar. Para ajudar a fé de outras pessoas. Dá para a gente colocar aqui para ouvirmos? Estão a mandar mensagens. Dá para ler? Eu posso ler essas mensagens? É possível? Por favor. Pai, nós te agradecemos. Está no rodapé. Nós te agradecemos por cada milagre nessa noite. Te agradecemos porque Tu és o Deus de milagres. E vais continuar a fazer milagres no meio do Teu povo. Vais continuar a fazer milagres no meio do Teu povo. O sobrenatural de Deus está a ser liberado. Continue a liberar, a curar o Teu povo. Pai, eu declaro agora esses pedidos de oração que estão a ser feitos. Oh, Jesus. Tem alguém que a fé está a crescer, está a explodir dentro do coração dele. Enquanto ele está a ver o mover de Deus. Agora receba o toque de Deus. Receba a mão de Deus. Receba a mão de Deus agora. Deus está a mostrar que a unção subiu para um outro nível. E há pessoas a confirmarem aqui nas mensagens que sentem uma unção muito forte. Subiu para um outro nível. Você pode receber qualquer coisa. Receba no nome de Jesus. Receba a mão de Deus. Receba a mão de Deus. Eu declaro agora o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Portas abertas. Restituição familiar. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Que bênção, que bênção. Que bênção. Eu gostaria de ouvir os testemunhos, não sei porque que não estamos a ouvir. Eles estão a mandar no WhatsApp? No telefone da... No outro telefone. Sim, Okay. no outro telefone a gente vai ler. Fiel, dá-me cá esse telefone para a gente ler os testemunhos. Continua a partilhar. Eu falei 10 vezes, vai chamando as pessoas para... Não são todos os dias que tu tens uma atmosfera dessa. Não são todos os dias que você continua a partilhar numa live alguém disponível para desafiar a sua fé e juntar a fé dele para ativar algo sobrenatural na sua vida. A questão do milagre, profeta, também tem a ver com o nível de ousadia que as pessoas têm. Porque aquela mulher que ouviu falar de Jesus, ela foi ousada, porque ela tinha uma vida frágil por causa do tempo que ficou sangrando, a mulher de fluxo de sangue, e ela teve que romper a multidão, ela teve que se atrever. E uma vez me perguntei, e se ela morresse no caminho? E se ela não conseguisse chegar até Jesus? É que os sis desapareceram. Ela já não tinha nada a perder. Então, é isso que a fé faz por você. A fé já é um milagre, porque a fé te sustenta no processo. Ela já é um milagre. E quando você tem, Deus não te larga sem fazer. Se a fé for genuína, ela vai ser provada no teste do tempo. Mas é aí que o médico vai dizer assim: não sei porque que você ainda está viva. Não sei como. Ainda não aconteceu o milagre, mas ele não sabe como você está vivo. A fé sustenta até a fé te sustenta até a manifestação. Por isso, quando nós temos fé, nós temos ousadia. A fé, ela trabalha com ousadia. A fé também traz coragem. Aí você vê Pedro, se és tu, mestre, manda-me ter contigo. Coragem, né? Saltou, começou a dar passos em cima d'água. Em cima d'água. Precisa ter muita coragem. Então, quando a fé é genuína, ela faz isso. Ela faz você fazer loucuras. Você dá passos de loucura.
Aos olhos humanos. Aos olhos humanos, porque fé não é racional. A fé Não é lógica. não é lógica. A fé não é lógica, não é porque é inferior, é porque é superior. Uau. Ela está acima de um nível de raciocínio acima. Mente de Cristo. Não é mente humanas inferiores. É a mente de Cristo, ilimitada. Ela move-se noutras leis, nas leis do Espírito. Nós temos as leis naturais, que a fé não, ela move-se noutras leis, acima das leis naturais. Então, por isso é que somos chamados de loucos, mas com resultado. Outro dia chegou uma irmã e dizia assim: eu falava mal dessa igreja, eu falava mal de coisas. Aqui vocês fazem muito barulho, mas cheguei aqui, fui curado e não sei. Eu disse: barulho com resultado. Yes. Barulho com resultado. Eu quero esse barulho. Um barulho que silêncio sem resultado. Uma ordem. Aliás, e as pessoas dizem Deus é ordem, né? As pessoas querem uma ordem, ainda que aquilo não ativa o mover de Deus. Eu, antes de estar na Assembleia de Deus, a primeira coisa que chama a atenção a toda a pessoa que vai para uma igreja Assembleia de Deus é o barulho das orações, é o barulho do louvor. As colunas estão sempre acima do volume normal, mas é um barulho que provoca a fé. Então é mais ou menos o que o profeta estava a dizer: barulho que gera resultado. As pessoas não estão a conseguir ver o contacto, estão a dizer assim: onde é que está o número? O contacto, por favor. Portanto, está aqui, 935. Está marcado ali. Então ok, é o 900-322 e 935 também. 900-322 é o número da rádio. A gente quer ler os seus comentários. Uau. Obrigado a todos aqueles que estão em nossa companhia, obrigado mesmo. Mas o que nós queremos é que você partilhe o máximo. Tem que haver alcance, o máximo de alcance possível. Nós estamos a acreditar em milagres. Nós não estamos a falar apenas de coisas possíveis. Nós estamos a falar de coisas impossíveis. Não há nada impossível para Deus. Impossível na esfera dos homens, obviamente. Mas nós estamos a ativar a nossa fé para o sobrenatural. Ativar a nossa fé acerca do sobrenatural. Os números continuam ali disponíveis: 935 900 322. E tem muita gente a pedir oração. Tem a Maria, tem a Lorena, muita gente pedindo oração. Mas aqueles que já receberam a resposta das suas orações, testemunhem. Nós queremos ler os vossos testemunhos. Tem como mandar os que tu tens ali no telefone? Ok, manda-me para o WhatsApp, vai mandar-me aqui, eu preciso ler. E até porque isso ativa a fé de todos aqueles que estão em nossa companhia. Não pare de partilhar e não saia. Você nunca sabe quando é que o profeta vai fazer a oração sobre a porta que você quer que se abra no último minuto. Ok? Nós estamos todos expectantes, até eu, porque eu sei que Deus também está a me visitar. Deus também está a me visitar. Eu acredito piamente nisso, que nesta noite Deus também está a visitar a minha vida, esta rádio. E se o Pedro, quando emprestou o barco dele, Deus o visitou, eu também acredito que a rádio está a ser um instrumento, profeta, nas mãos de Deus, para o Senhor alcançar outras vidas. Deus também vai nos visitar. Eu acredito nisso. Eu ativei a minha fé no máximo. Então, muito obrigado a todos que estão em nossa companhia. Continuem sim a partilhar, a testemunhar esse tipo de conteúdos que merece a sua partilha. Há um testemunho aqui da Luísa Hesker. Estou curada. Hoje foi um aparelho, ela queria dizer um aparelho no coração, tinha dores e pontadas no coração, é isso que ela quer dizer, e já não estou a sentir mais nada. Aquilo que estavas a declarar de alguém que estava com problemas no coração, ela já não sente absolutamente mais nada. Louvado seja Deus por isso. O mesmo Deus fez por ela, vai fazer por você. Amém. A Maria da Silva diz que muita coisa mudou dentro de mim pela palavra profética. Eu acho que ela não estava em paz e Deus restabeleceu ela e sente-se muito bem agora.
A Vilma diz que o profeta profetizou que este seria o mês para ela, e sim, está a ser. Eu acho que é alguém que já te acompanha a partir da igreja. É tanta bênção que ela também está a abençoar outras pessoas, e está como quem sonha. Ok? Preciso de uma resposta na área sentimental, diz a Leida. Aqui a Liliane diz que tinha sim feito um acidente, tal como o profeta disse, e Deus lhe livrou, tal como havias profetizado. Louvado seja Deus. Foi uma palavra de conhecimento. Peço oração pela cura do meu coração. Tem aqui várias mensagens. Deus curou o meu coração, me libertou da ansiedade, do medo e de muitas coisas através do profeta. Louvado seja Deus. Olha, tem aqui alguém que quer ligar. Pode ligar, sim. Tem um testemunho. Se tem um testemunho, pode ligar. Fica à vontade. Fica à vontade, pode ligar. Quer para o 935 900 322 para testemunhar. E também para o número da Movicel. Ok? Pode mandar mensagem. Sim, a paz do Senhor. Ok, quem fala? Baixa só o som, por favor. Quem fala, por favor? Sim. Como é que se chama, por favor? Sim, pode falar? Está a falar comigo? Alô, sou Elisa Jacinto. Elisa Jacinto, sim. Elisa. Eu queria dar meu testemunho. Sim, o que aconteceu, Elisa? Sim, eu quero dar meu testemunho. Sim, pode dar o seu testemunho, nós estamos a ouvir, o profeta está a ouvir também. Eu sou da Igreja do Verbo Vivo desde 2017. Em 2014, eu apanhei um entorse na coluna e sofria desse problema. Eu não conseguia fazer nada na minha vida. Não conseguia fazer serviço doméstico nenhum. Tinha dificuldade até para vestir. Ia fazendo consultas, mas não tinha resultados. Então, quando eu conheci a Igreja Verbo Vivo, ainda estava com esse problema. Alô? Pois, no momento em que eu ia preparando minha viagem, ia preparando para a Namíbia, ia preparando a viagem, fui a um culto. Esse culto era um culto de sexta, era um culto de sexta-feira. Fui ao culto, mas estava com muitas dores. Cheguei no culto, foi mesmo lá na sede, na altura, quem estava a presidir o culto era eu esqueci o nome, era um culto de testa, era a libertação financeira. Isso foi em 2019. Mas vinha com muitas dores mesmo, já tinha tudo preparado para a viagem. Depois, durante o culto, de repente manifestei, a dor de coluna passou, e até hoje, graças a Deus, tenho uma vida normal. Uau. Não sinto nada, já não foi preciso fazer consulta, não foi preciso viajar, nem nada. Louvado seja Deus. Está curada até hoje. Estou curada até hoje. Como é que a senhora se chama? Mais ou menos em 2019. Eu fiquei 4 anos com esse problema, 3 anos com esse problema e não vi a solução. Louvado Estou seja. curada até hoje. Continuo na Igreja Verbo Vivo, graças a Deus. Estou a servir na CAOP nesse momento, na Igreja da CAOP. E estou curada desse problema até hoje. Deus foi um dos muitos milagres que eu já recebi na Igreja Deus da CAOP. abençoe, irmã. Parabéns. Deus abençoe e continue servindo a Deus. Um testemunho. Tem alguém que pediu também, gostava de testemunhar. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eva, continue, por favor, a atender as chamadas e a mandar-me as mensagens. A paz do Senhor, homem de Deus. Alô? A paz, profeta José Conde. Exatamente. Está a acompanhar-nos em direto. Agora sim. Exatamente. Profeta Tony juntou-se a nós nessa live. O que é que tem a dizer? Também viveu um milagre? Estou a retornar uma ligação tua. Nós nesse momento estamos em direto, estamos a fazer uma live e só estamos a atender as pessoas que estão a ligar para testemunhar o que Deus está a fazer. Eu depois vou retornar, obviamente, para
para nós, para nós conversarmos. Ele tem uma graça profética, ele quer profetizar. A não ser que você queira profetizar nessa live. Não, eu estou a falar o que Deus me revelou. Ouve. O teu xará diz que... O que é que disseste, profeta? Tem uma graça profética. Estás a ouvir, Tony? Tony, estás a ouvir? O profeta Tony Calado está a falar consigo. Sim, ok. Ouviste? Ele anseia muito profético. Amém. Oh, ok. Eu estou a ver o número 11, estou a ver o mês de novembro. Falar para ele, estou a ver o mês de novembro e Deus está a me dizer assim que ele está a despertar esse dom profético nele. Se ele for fiel no processo, Deus vai fazer acontecer. Ele admira muitos homens de Deus que profetizam. Admira muito e ele observa. Deus está a ativar isso nele também. Uau. Amém. Ok. Eu recebo em nome de Jesus. Estou a falar a verdade, irmão? Amém. É benção, é verdade. Ok. Gosto do dom profético. Ok. Amo. E Deus também está a tocar em alguém que nasceu no mês de outubro. Ok? Meu filho. Seu filho é de outubro, né? Meu primeiro filho. Ok. Deus está a tocar nesse seu filho. A graça divina é sobre ele. Houve um ataque na saúde dele, mas o diabo tentou matar ele. Mas esse também é profeta de Deus. Porque eu estou a ver ele a ser tirado da Bíblia. Está a ver uma figura bíblica, saiu das páginas da Bíblia ele. Mateus. Ele é Mateus. Ok. Jesus. Há uma graça muito especial para ti. É um novo tempo para ti. Quando chegar novembro, Deus está a dizer assim, você vai se surpreender contigo mesmo. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, profeta. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Não foi coincidência, Tony, não foi coincidência. Deus tinha uma palavra para si. Vamos continuar. É mais um testemunho aí no número da rádio. Você continue a partilhar e continue a colocar aqui os seus amigos nos comentários. O Deus que servimos é um Deus de milagres. Há mais alguém para testemunhar? Ok, dá-me cá o telefone. Pai, no nome do Senhor Jesus, tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarás presente. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. O que nós concordarmos aqui na terra será concordado nos céus. A tua presença é evidente, é real aqui no nosso meio. O Senhor está a se manifestar na vida de cada pessoa. Que a tua mão possa baixar sobre cada necessidade agora. Porque tu és um bom pai. Tu és pai, não és padrasto. Tu conheces a dor de cada um. Tu conheces a necessidade de cada um, Pai. Entra com providência agora. Traga transformação e libertação. Que o poder da ressurreição de Cristo Jesus possa fluir sobre cada corpo, cada necessidade, cada casa, cada família, cada relacionamento. Nós declaramos vida. Nós declaramos a mão de Deus. Nós declaramos o poder do Espírito Santo agora. Anjos foram liberados. Dos teus anjos o Senhor faz espíritos ministradores para ministrarem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tem anjos agora na frente de cada pessoa que está conectada conosco agora. Eu declaro agora a mão do Senhor. Cura na enfermidade, libertação na prisão. Os olhos dos cegos se abram. O paralítico levanta. Remove toda a mão de Satanás de cada vida, de cada relacionamento, na saúde, Senhor, nas finanças, no casamento. Que a mão de Deus possa florescer agora, possa impactar agora. Repreendemos toda a obra das trevas em cada vida. Você está a ser curado agora. Você está a ser liberto agora. Você está a ser tomado pelo Espírito de Deus agora.
Receba essa graça do Senhor. Apenas creia. Não comece a dizer como é que vai acontecer. Apenas creia e receba. Você só tem que crer e receber. E aquele que crê agradece. Aquele que crê agradece sem ver antes. Porque Deus não falha. Deus é fiel. Ele tomou conta do teu caso. Tomou conta da tua situação. Eu declaro a mão de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito gratos a Deus por sua presença aqui. É mais uma das muitas que teremos aqui nesta rádio. O que está a acontecer é o meu e o teu sonho. Verdade. O que está a acontecer é o meu e o teu sonho. Porque nós já falávamos sobre levarmos Deus à mídia, levarmos Deus... Há muitos anos atrás. Há muitos anos. Andavas sempre com uma câmara para registrar os milagres que hoje acontecem ao vivo. Sim. E ainda vai aumentar. Amém. Vai aumentar. E eu sempre sonhei com uma rádio, que fosse um canal, não tanto como a televisão, embora Deus está a nos dar essa graça. Eu sempre sonhei com uma rádio em que Deus, o nome do Senhor fosse exaltado e a palavra dele fosse anunciada sem impedimentos. Glória a Deus. E passamos por vários processos. O sofrimento nos treinou. E estamos aqui. Eu oro que estejas aqui mais vezes por esse povo que tanto precisa dessa palavra, desse ensino e dessa graça. O nome que eu chamo, graça mesmo. É graça. Porque eles não estão a pagar nada por aquilo que Deus está fazendo na vida deles. É graça. E estão a ser orientados e instruídos a servir a Deus e amar a Deus e confiar no seu amor. Estou muito feliz. Eu concluo dizendo para você que quando tu és curado pela palavra de Jesus, deves viver pela palavra de Jesus. É a única forma de você manter o que recebe de Jesus. Então, viva para Cristo. Coloca Cristo no centro da tua vida. É a única forma de você manter o que recebe de Deus. Que possas fazer de Cristo o teu Senhor, o teu Salvador e o teu amigo no seu dia a dia. Amém. E para nós, o que é que vais dizer então? Eu já falei. Eu disse que vai aumentar mais. Aleluia. Mas fica à vontade, profetiza, não há problema nenhum. Não há limites para a unção profética. Certo. É o Espírito, tu estás a sujeitar o teu Espírito. Também um pouquinho. Vou falar, eu sou profeta de Deus. Eu sou profeta. Mas louvado seja Deus. Não, enquanto estás a falar, eu estou a ver no Espírito. E nós precisamos muito de fazer mais por essa nação. E nós nos propusemos ser esse veículo. Sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai usar a sua vida para chamar. Você está a chamar a atenção, é o que eu vi agora. E vai haver pessoas com projetos prontos para patrocinar o teu projeto. Na verdade, o projeto deles foi dado por Deus para que o teu acontecesse. Então, essas pessoas são vou dizer assim, extensão daquilo que Deus te deu. Então, essas pessoas estão a ser inspiradas, vão ser motivadas e vão investir naquilo que Deus te deu. É isso que eu vi agora. Aí eu recebo essa palavra. Vai ser grande. Eu recebo em nome de Jesus. Senhor, nós nascemos para a Tua glória e tudo que nós temos está nas Tuas mãos e Tu conheces o mais profundo do nosso coração. O quanto desejamos Te servir, o quanto desejamos que o Teu nome seja honrado, como nunca antes foi nessa geração. Por intermédio das mídias, por intermédio dos dons e talentos que colocaste em nós. Tu sabes até onde vai a nossa sede e a nossa fome de fazer excelente para Ti. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo conhecimento, muito obrigado por cada milagre, muito obrigado por todos os que estão nesta live e aqueles que vão ver depois e vão viver a mesma graça daqueles que estão a acompanhar em direto. Independentemente do fuso horário em que se encontrarem, Senhor, o Teu Espírito falou conosco nessa live por intermédio da vida do Teu servo e pela Tua palavra. Senhor, continue marcando
as nossas vidas e usa a mídia para exaltar o teu nome nessa geração enquanto estamos vivos. Pai, muito, mas muito obrigado pela vida do teu servo. Eu creio que muito mais o Senhor tem para nós. Permita que essa união se estabeleça, porque coisas maiores acontecem quando nós estamos em união. O Senhor derrama vida e bênção para sempre. Que esta rádio esteja sempre as portas abertas para os teus genuínos servos, para que eles possam liberar a graça que colocaste na vida deles. Senhor, obrigado. Continue conosco, abençoe essa equipa e todos aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado. Recebemos sim, nesta noite, tudo o que designaste para nós. Muito, mas muito obrigado. Eu tenho certeza que mesmo amanhã, muitos, ao ouvirem essa live, ao acompanharem o ensino, eles vão ser curados enquanto ouvem, eles vão ser ministrados enquanto acompanham essa live, porque o Espírito de Deus em nós não é outro espírito a não ser o espírito de milagres. E nossa vida sempre foi, nós estamos marcados para viver milagres. Então, muito obrigado a si que nos acompanha, a si que nos acompanhou. Profeta, as próximas vezes que Deus colocar no seu coração, esse lugar está aberto. Amém. Para Jesus ser exaltado. Obrigado. E muito agradeço a todos, muito obrigado. A nossa equipe aqui também. E aos irmãos que nos acompanharam, que Deus possa abençoar. Não se esqueça de orar por nós, precisamos muito das vossas orações. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Algumas pessoas certamente só te estão a ver agora. Certo. Hoje, agora não. Hoje, e gostariam de ser aconselhados por si. Sim, sim. Onde é que te encontram? Bom, eu estou na igreja. Nós temos culto na terça, na quinta e no domingo. Nossos cultos começam às 17 horas, nos dias de semana. No domingo, às 7 da manhã e às 10 da manhã. A nossa igreja está localizada no Talatona, por trás do Mundo Verde, junto à Neofarma, ao lado do depósito de gás. É fácil de encontrar. Então, não é preciso eu fazer uma cunha para nada. Elas forem lá, elas vão conseguir falar consigo. Tem que marcar, né? De facto, eu não estou a fazer atendimentos. Por enquanto. Só tem vaga já em setembro. Não, mas temos uma equipe bem preparada. Que pode atender para essas atender pessoas, urgências, né? Devido ao a nossa demanda. São muita gente que a gente atende. E pode ser que ganhe a graça da parte de Deus que eu possa atender depois de um culto, né? Amém. Então não há problema nenhum. Mas só de estar naquela atmosfera, sim. Eu costumo dizer assim, eu gosto de me esconder para Deus operar. Porque eu não sou a solução. Jesus é. Amém. Então eu apresento as pessoas para Jesus. É isso. E Jesus cuida dela. E Jesus cuida bem. Amém. Até uma próxima oportunidade. Nós estamos juntos. Foi um prazer muito grande